pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 7 de junho de 2022, terça-feira, início da semana, e vamos juntos no nosso plano bíblico de leitura anual. Estamos encerrando o tremendo livro de Jó, o livro mais antigo do cânon sagrado. Se a Bíblia fosse organizada de forma cronológica, o primeiro livro não seria Gênesis, teria que ser Jó, por tão tempo que ele foi escrito. E é um livro de extrema importância para os nossos dias e trata de um homem que foi exemplo nessa terra, que tem muito a nos revelar e que muito nos revelou durante o nosso plano bíblico de leitura anual. Então nós vamos encerrar esse livro, o livro de Jó, nos capítulos 41 e 42. O final desse livro é um diálogo entre Deus e Jó. Que Deus tremendo! Que Deus imenso, magnânimo, magnífico, absoluto, que dialoga com o homem. Um homem falho, fraco, que é totalmente dependente dele, mas ainda assim esse Deus gigante quer ter comunhão com Jó. Assim como era no Éden, no entardecer, ele vinha conversar com Adão. Deus mostra aqui, mostra para mim, para você, como ele quer ter comunhão conosco. Seja de qual forma, até para nos mostrar e nos colocar no nosso devido lugar. E dentro de um redemoinho, Deus vai trazer uma experiência tremenda para Jó. Imagina, um redemoinho e Deus falando, vindo uma voz celestial, uma voz de muitas águas falando com Jó. E tem uma resposta que Deus dá no versículo 28 do capítulo 38, só para dar nos colocar no contexto do final do livro de Jó. Ele vai falar assim para Jó: acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? É um relato imenso para Jó, dizendo: Jó, é eu que faço todas as coisas e você depende de mim para tudo. O homem sem mim não é nada. A natureza, tudo que você vê aos quatro cantos provém de mim. É eu que eu faço. É eu que permito acontecer. Isso é algo para mim, para você, extraordinário, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está no controle de tudo, Ele é soberano, não tem quem possa impedir o agir de Deus, não tem quem possa interferir no mover de Deus e nos planos de Deus. Maldito o homem que acredita que tem na sua mão a sua própria história, porque é Deus que permite, é Deus que concede, é Ele que abre a porta, é Ele que faz os seus desígnios. Lógico que nós temos as nossas vontades, mas de acordo com permissão do Eterno, com a permissividade de Deus. Tem algo tremendo no capítulo 41, no versículo 22, na parte final, que ele vai falar assim: ei, eu sou tão poderoso que até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E aí, depois desse diálogo profundo que nós lemos nesses nossos dias de leitura bíblica, você vai ver Jó reconhecendo. E aí o capítulo 42 de Jó é extraordinário. Ele vai falar que um dos versículos mais lindos da Bíblia fala: bem sei que tudo pode. Ele aprendeu. Ele conseguiu aprender definitivamente, depois de Deus, de forma metódica, sistemática, e dizer: olha, tudo isso que eu falei para você é eu. Até o andar das cabras é eu que defino. Aí Jó vai falar: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o concílio? Na verdade, falei do que eu não entendia. É que Jó, no versículo 3 do capítulo 42, ele vai falar, ele vai reconhecer a sua inferioridade. Ele vai falar: falei do que eu não entendia. E nós temos que ter esse sentimento, queridos. Nessa vida nós não temos nada, nós não aprendemos nada. É Deus que sabe de todas as coisas. E se temos alguma coisa, se conhecemos alguma coisa, é Ele que nos permite. Em João capítulo 15, o que ele vai falar? Sem mim nada podeis fazer. Ele não fala assim, ó, sem mim algumas coisas vocês vão poder fazer. Não, é sem mim vocês nada poderão fazer. Sem Deus nós não podemos nada. E Jó aprendeu isso. Aí no versículo 4 ele vai falar: escuta-me, pois,
Havias dito eu, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele já se coloca como: ensina-me, Senhor. Fala comigo e me ensina. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E se colocar nessa posição de aprender é você ter a certeza que você não vai ficar em mera teoria, em mera leitura, você vai ter uma experiência com Deus. Então, querido, que você nesse devocional do final do livro de Jó aprenda que Deus, ele é Senhor de todas as coisas, e que tudo que você olha pelos quatro cantos da terra, no mar, o sol, o céu, a natureza, os pássaros, tudo é Deus soberano regendo o universo. E nós nos devemos nos colocar em humildade e falar: Senhor, ensina-me. E quando nós fazemos isso, nós não vamos ficar somente conhecendo Deus de ouvir, mas sim de vê-lo, de ter comunhão com Ele. Um ótimo dia, graça e paz.